A paz do Senhor Jesus, amados, vocês que nos acompanham, nos assistem aí pelo Facebook, posteriormente vai ser exibido no YouTube, né? Mais uma EBD Live. Hoje eu estou retornando aqui para a mesa, né, da EBD, juntamente com o pastor João Vitor, o presbítero Cristo, nosso presbítero Luciano, que está ali operando, né, o nosso técnico, mas já estará aqui compondo a mesa conosco. Hoje, o tema da nossa EBD, nós vamos tratar sobre a vocação ministerial. Você, amado, já identificou a sua? Qual é a sua vocação ministerial? A gente vai abordar esse assunto aqui hoje, né? Então, o objetivo do nosso estudo nessa manhã será identificar os diferentes tipos de vocação, descrever a dinâmica da vocação e aprender a potencializar a vocação, né? Você tem uma vocação, como você pode aproveitar o máximo, né? Tirar o máximo da sua vocação. A leitura inicial, é a base da nossa conversa aqui nessa manhã, se encontra lá em Pedro, na Epístola de Pedro. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Pedir para o pastor João Vitor fazer essa leitura para a gente, por favor. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 10. A palavra do Senhor diz: "E o Senhor de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês." Amém. Amém. Então, antes da gente começar a conversar aqui, eu pedi para o meu presbítero Cristo fazer essa oração para a gente iniciar a nossa EBD. Amém? Oramos ao nosso Deus, querido e amado Deus. Somos gratos a Ti, ó Deus, pela sua oportunidade, ó Deus. Somos gratos a Ti, ó Deus, por ter nos dado, ó Deus, uma noite de paz, uma noite de descanso. Muito obrigado por esse dia, ó Deus, lindo, ó Deus, Tu nos deu, ó Pai. Muito obrigado também de ter nos dado o prazer, ó Deus, de estar aqui, ó Deus, nessa mesa, ó Deus, aprendendo, ó Deus, com nossos amados, ó Pai. Seja na vida, ó Deus, dos nossos irmãos, daquele que tem a responsabilidade, ó Deus, nessa live, ó Pai. Seja, ó Deus, nas nossas vidas, na vida dos nossos irmãos, na vida daqueles, ó Deus, que estão vendo, prestigiando, ó Deus, esse momento, ó Pai. Ó Deus, que grandemente será, ó Deus, aproveitado, ó Deus, será, ó Deus, um momento histórico, ó Deus, nas nossas vidas, na vida de quem está ouvindo, ó Pai, e vendo, ó Pai. Nós oramos a Ti, ó Deus, que Tu seja o primeiro lugar de pertença. Por isso nós somos gratos por tudo que tem feito em nossas vidas, Deus. Fica conosco, nos abençoa grandemente, ó Deus, é que nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, essa é mais uma lição que vem dando sequência à nossa revista que está sendo utilizada, trabalhada aqui, né? É a revista, essa que vocês estão vendo, Explicando as Escrituras, Fundamentos por uma Fé Inabalável. Hoje é a lição de número 7, é a lição que trata justamente da vocação ministerial. E eu gostaria de pedir agora as palavras, né, as considerações iniciais dos nossos componentes aqui da mesa, né? Vou começar pelo presbítero Luciano, que já estava trabalhando ali nos bastidores. Amém? Luciano. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Como eu sempre falo, né? Sabedoria não ocupa espaço. Conhecimento não ocupa espaço. Então, é um tema bastante interessante, mais uma vez, como todos que temos tratado aqui, a nossa vocação, né? É importante sabermos o que Deus espera de nós. É importante saber porque muitas vezes fazemos prova de Deus. Gideão fez isso, e tantos outros. Nós também somos orientados, ensinados. E se Deus fizer prova de nós sobre aquilo que Ele nos capacita para poder apresentar a Ele? Então, seria mais ou menos esse o intuito, né? Da nossa vocação, a nossa disponibilidade para poder estar aqui operando e trabalhando no reino de Deus aqui na terra.
muito importante a gente ter esse reconhecimento, reconhecer isso, Fábio. Mas parabéns pelo tema e vamos em frente aí. E o convite que eu sempre faço, né? Vem conosco, contribua, convide, compartilhe, para que mais pessoas possam ser edificadas. É isso aí, ó. Sigam os conselhos, né, do nosso presbítero Luciano. Convide, participe, né? Interaja conosco aí. Muito importante a gente saber mais a respeito da nossa vocação. Agora, passando a palavra para o meu presbítero Cristo para comentar sobre vocação ministerial. Suas considerações iniciais. Amém. Quando a gente soube o tema, né? E aquele chega, corre um calafrio dentro da gente, porque eu acho que a vocação ministerial, eu acho que é o seguinte, eu acho que eu procurei saber qual era a minha. Eu mesmo dentro de mim, qual é a minha vocação? Qual é? Eu falei assim, puxa vida, eu acho que minha vocação é ajudar, sabe por quê? É ajudar e estender a mão. É muitas. Mas eu acho que a vocação ministerial é de muita responsabilidade, né? Você assim, a minha vocação é essa. Tem que botar em prática. E eu acho que tem muita coisa que eu ainda tenho que botar em prática, né? Eu tenho muito que aprender e tenho certeza que Deus, Ele que nos conduz, Ele que nos fortalece, Ele que nos ensina, Ele que clareia a nossa visão. Então, eu acho que a minha vocação, eu acho que é estar ao lado dos irmãos ajudando. Amém? Amém, né? Sabe as palavras aqui do presbítero Cristo, né? Acredito que isso deve ter sido uma dificuldade de muitos quando começaram, né? Pensando, poxa, qual que é a minha vocação? Onde eu me encaixo melhor e tal. Eu compartilhei no link aí da IBD, no link da nossa igreja, um teste de vocação. Compartilhei. Depois você pode acessar esse link, vai fazer um teste para ver onde vai te ajudar, né? Nessa busca dessa resposta. Onde você se encaixa melhor no ministério, de acordo com a sua vocação. Amém? Então, pastor João Vitor, suas considerações iniciais, por favor. Acho que o tema vocação ministerial é um tema interessante, porque na minha cabeça é 880. São opostos extremos. Ou você vive a vontade de Deus para a tua vida, e aí entendendo que você ouviu a vocação que vem do Senhor para você e vai seguir essa vocação, ou você não vive absolutamente nada, e aí é muito arriscado, né? Porque, enfim, a gente vai discutir melhor durante o dia, durante essa manhã, mas quando você não entende a sua vocação, a vocação que vem de Deus, o que Deus preparou para a tua vida, você pode ir pelas tuas forças e fazer tudo errado, você pode simplesmente não fazer aquilo que Deus tem para você. Então a importância desse tema é imensa, é muito grande. Porque ou você faz a vontade de Deus e edifica muitas vidas, ou você não faz e não edifica nem a sua. Então realmente é um tema muito relevante para a gente. Compartilhe das palavras do presbítero Luciano aqui, irmãos. Compartilhe essa live, convide amigos para que a gente possa aí ser edificados nessa manhã, todos juntos, em nome de Jesus. Hein, Fábio? Deixa eu só pegar um gancho aqui na fala do presbítero Cristo do pastor. À vontade, presbítero. A gente fala de vocação ministerial e muita gente pode pensar que isso é só para o ministério, né, da igreja, né? Mas nós temos uma vocação assim que nós aceitamos a Cristo, né? Um ministério, que é o ministério da reconciliação. Então isso cabe para todos, não é só para o presbitério da igreja, para o pastor da igreja, para os diáconos, para as pessoas que trabalham, é para todos que se encontram em Cristo Jesus, já que quando nós aceitamos a Jesus, um ministério nos é colocado, que é o ministério da reconciliação. Não é isso? Perfeito, exatamente, né? Então, só para deixar bem claro, né? A vocação, às vezes a pessoa não compreende o que seria a vocação. Por exemplo, tem gente que tem uma vocação para fazer uma atividade, um trabalho, né? Tem vocação para vendas. Tem vocação para isso, para aquilo outro, né? Vocação para ajudar. Às vezes a vocação está muito atrelada assim à profissão da pessoa, né?
profissão, eu trabalho com isso, eu sou um bom sapateiro, sou um bom, né? É uma vocação? A gente vai ver a diferença entre as vocações. É que o presbítero Luciano falou assim, vocação às vezes a gente trata muito para um lado, mas vamos abrir um pouquinho esse leque, né? Vocação, o próprio termo vocação vem de chamar, né? Seria um chamamento, o vocativo, na aula de português lá, né? Luciano, ligue, por favor, o computador. Chamando, Luciano, né? Então, vocacionei, chamei, é um vocativo. Todos nós fomos chamados, né? Vós fostes chamados para ser, né, filhos de Deus. Deus chama a todos, só que aqueles que ouvem, aqueles que não ouvem, ou preferem fazer de surdo ou seguir suas próprias vontades, interesses, né? Mas aqui nós vamos trabalhar os tipos de vocação, né? A vocação natural. Vamos fazer uma leitura em Provérbios 22, 29? Essa é a vocação que todos nós fomos chamados, né? Na minha versão aqui, a minha é Almeida, né? Almeida atualizada. Diz assim, Provérbios 22, 29. Viste o homem diligente na sua obra? Perante reis será posto. Não permanecerá entre os de posição inferior. Tem alguma Bíblia dos irmãos aí tá um pouco diferente desse texto que está na minha? Tá da seguinte Como é que forma. está na sua, Luciano? Viste um homem diligente na sua obra, perante rei será posto, não será posto perante os de baixa sorte. A baixa sorte, né? Aqui está no meu, tá baixa posição inferior. Como é que tá do... A NVI diz assim, olha, você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real, não trabalhará para gente obscura. Interessante. Essa versão NVI tá... Pode repetir, por favor? Que tá bem diferente da minha. Sim. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real, não trabalhará para gente obscura. Amém. Presbítero Cristo, quer fazer a leitura da sua? Como é que tá aí? Viste um homem diligente na sua obra? Perante reis será posto. Não será posto perante os de baixa sorte. Amém. Né? Então, o que a gente pode comentar em cima desse texto aqui? Presbítero Luciano, qual seria a sua visão a respeito desse versículo que a gente colocou para poder começar essa conversa? Ontem o Fábio não estava aqui, nós estávamos fazendo... Por que eu falei que o Fábio não estava aqui, né? Que ontem eu estava conversando com o Léo sobre isso. Não sei se o Léo vai se recordar. Sobre a questão da pessoa que trabalha com prazer naquilo que ele faz. Não trabalha somente para ganhar o seu dinheiro no final do mês. Faz parte de receber o seu salário, que a Bíblia fala que digno do seu salário é o homem que trabalha. Mas quando ele faz não só por aquilo, a tendência, ele faz por amor aquilo que ele faz, a tendência dele é ele fazer bem feito, porque ele não vai se conformar com um obstáculo, por exemplo. O obstáculo para ele vai ser um incentivo a estudar mais sobre aquilo. E não a dificuldade, desculpa, vai ser um incentivo para ele estudar mais sobre aquilo. E não um obstáculo para ele parar. Ou seja, ele é zeloso naquilo que ele faz. Ele gosta daquilo que ele faz. Então, trabalhar para ele aqui não é um fardo, é um prazer. A importância disso, Fábio, é enorme. É enorme, porque é bem verdade que nem todos têm a mesma condição, mas quando a pessoa consegue fazer aquilo que ela gosta, certamente ela vai ser muito bem sucedida. Porque ela vai fazer com prazer. Segunda-feira de manhã vai ser um momento de alegria para ela, porque ela vai fazer aquilo que ela gosta. E não a sexta-feira quando ela vai embora do trabalho. Entende? Para quem ouviu aquele filósofo que eu falei, o happy hour dele é segunda-feira de manhã, não é sexta-feira à tarde. Porque segunda-feira de manhã ele vai começar a fazer aquilo
que ele gosta. Ou seja, ele gosta e por isso certamente ele vai fazer com prazer, certamente ele vai ter cuidado, certamente ele vai querer se desenvolver, certamente ele vai querer aprender mais. E aí você pode colocar isso em todas as profissões e pode colocar isso dentro da igreja. Porque tu pega um pastor, por exemplo, que não é um pastor zeloso, não é um pastor que é prudente na sua obra, Não é um pastor diligente, igual está aqui no texto, né? ele não vai querer atender um irmão que chega 9 horas da noite para falar com ele. Porque ele está ali, não, olha, meu horário até aqui acabou. Ele não vai querer fazer, não querendo expor o que foi feito ontem. E aí o pastor João Vitor sabe bem o que eu estou falando. Ele não vai querer fazer, porque o importante para ele é o título de pastor e não as almas, e não aquele que ele vai pastorear. Então, quando a gente pega aqui um homem diligente da sua obra, perante rei será posto. Esses pastores, essas pessoas, certamente conseguirão alcançar níveis maiores, porque fazem com prazer. E aí, e o detalhe maior, tá, na minha concepção, é que eles não buscam esse posto maior. Vem consequentemente. Talvez por outros interesses até, né? Aqui, esse texto, ele fala bem da questão profissional mesmo, né? Bem Visto profissional. o homem diligente em sua obra. O seu trabalho, vamos colocar o trabalho natural, o trabalho secular, né? Mas até nisso, essas pessoas que são diligentes no trabalho secular são colocadas... Vamos pegar o exemplo de um pedreiro, né? Você pega um pedreiro, você vê que o cara é detalhista, o cara trabalha, ele é limpo, ele coloca o esquadro, usa o prumo, fica retinho. O que você vai fazer? Você vai recomendar ele. Alguém precisar, você vai falar, poxa, pastor João, olha, eu conheço um pedreiro que é 100%. Agora, vai um lá ruim para trabalhar na sua casa. O cara chega atrasado, não faz o trabalho direito, larga tudo sujo. Você vai recomendar ele para alguém? Difícil, né? Ainda, desculpa, pastor, mas esse tema, eu gosto muito dele. Eu não posso esquecer de uma aula do Gessel. Léo vai lembrar sobre, na aula do Gessel, não lembro o tema da aula, mas eu acho que tinha a ver com vocação também. Com vocação ou o próximo tema que nós vamos falar, que é mordomia. Acho que é uma das duas coisas. Um professor dando aula, ele falou o seguinte, os alunos não queriam nada com nada. E ele, na faculdade, né? E ele falou assim, ó, o que me tranquiliza é que apenas, pelo menos 5% daqui vão fazer o que estão se propondo a fazer. E no discorrer daquela mensagem daquele professor, ele fala o seguinte, que nas profissões, 5% dos profissionais fazem por amor. 5%. Eu conversei isso ontem com o Valteno aqui. E o interessante é que quando você pega isso na prática, Fábio, você vê que é isso. Você chega num posto de saúde, por exemplo, você vai ter aquela pessoa que está ali te atendendo porque doido que acabe a hora, e vai ter aquela pessoa que vai te dar uma atenção, vai ter um médico que te dá uma atenção, que sabe um pouquinho mais sobre o seu problema, quer te ouvir, enfim, você vê que essa questão desse versículo, ele é muito atual. É muito atual. E tem muito a ver sobre essa vocação que a gente está falando. Não sei se o Léo se recorda dessa aula, porque nós falamos, eu participava do GCL lá na casa dele, vai voltar agora, eu quero estar lá de novo. Mas falamos sobre isso, sobre essa questão. Você vai pegar o professor, você vai pegar o pedreiro, você vai pegar o pedreiro. Tem pedreiro, esse pedreiro bom, mas tem aquele também que você fala assim, isso daí eu não indico para ninguém. Não é verdade? Então, a importância, tomara que jovens assistam essa live, adolescentes assistam essa live, porque quando fala de vocação, nós temos que nos preocupar com essas pessoas que vão começar uma vida profissional. Eles precisam entender que essa vocação, esse momento eles não podem escolher uma profissão pelo que essa profissão vai trazer de retorno. Pode até fazer parte da escolha, mas não pode ser a principal. Porque senão ele vai ser um profissional medíocre. E de profissionais medíocres o mundo está cheio. É interessante, eu já vou passar a oportunidade. Tá?
É só uma introdução aqui. Essa fala aqui do Luciano sobre a importância dos adolescentes, dos jovens, né? Estão iniciando sua vida profissional, estão aí, às vezes, pensando, faz um curso técnico, faz uma faculdade. Bate muitas dúvidas, né? Pensando, poxa, onde é que eu me encaixo melhor e tal? Como é que eu vou fazer para descobrir a minha vocação, o meu trabalho e tal? E eu queria aproveitar aqui, né? O pastor, né? Pastor, vocação, uma profissão, né? Como é que foi essa experiência, o senhor, desde o começo? Como é que foi isso? Conta pra gente. Isso. Rapaz, existem coisas no meu chamado ministerial que eu vou falar só pra minha esposa. Existem coisas que eu falo pra todos, né? Não tem jeito. Mas eu vou falar pra vocês que não teve vocês que não teve nada de tão sobrenatural ou marcante como se Deus fizesse trovejar e teve um terremoto e depois desceu um anjo e disse, João, eu te chamo hoje. Não foi. Eu estava trabalhando um dia, a gente estava em um retiro espiritual na igreja e eu saí do retiro para ir trabalhar, trabalhava em Xerém nessa época, num laboratório. E no laboratório sozinho, eu estava orando, em retiro, né? A gente fica mais tocado, deveria ser assim sempre. E eu estava orando ali no trabalho, enquanto trabalhava, e o Espírito Santo falou muito forte comigo quando eu estava sozinho, dizendo que ele estava me chamando para ser um pastor de ovelhas. É interessante, irmãos, eu acho que talvez os irmãos nunca vão ter essa noção, mas nessa época eu era uma pessoa que não olhava para cima. Eu só olhava para baixo e falava mais baixo do que eu falo hoje. Eu era uma pessoa que, qualquer pessoa que olhasse e dissesse, sei lá, um pastor, ia rir, ia falar, porque esse menino é tímido, ele não fala com ninguém, ele não tem condição de falar para as pessoas, ele não fala bem em público, mas Deus transforma e Deus trabalha. Então, a minha vocação foi uma questão pessoal, eu e Deus. Deus falou outras coisas que são essas que eu falo só com a minha esposa mesmo. E eu acho que o mais interessante da minha vocação ministerial, que eu quero sempre compartilhar, e a gente vai falar sobre isso hoje, se der tempo, eu não sei se vai, é como que a igreja responde ao seu chamado. Como que a igreja, ela se comporta quando você é chamado. E eu acho que essa é a experiência boa que eu tenho para contar em relação a isso. Porque eu me converti na igreja onde eu fui consagrado a pastor, em Vila Maria Helena, e onde eu fiquei como pastor por 2 anos. E, irmãos, eu não me via dessa forma como pastor de ovelhas, mas a igreja via. Eu não me via e não me vejo como um pregador da palavra, mas a igreja via. Então eu acho que, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, quando nós somos vocacionados por Deus para o ministério, Deus confirma, a igreja confirma, as pessoas confirmam, ainda que você não se sinta capaz e você não se veja como esse vocacionado. Mas as pessoas vão confirmar esse chamado na sua vida, às vezes sem querer. Às vezes dando um tapinha e dizendo, ô Cristo, você gosta de servir, né? Aquele dia você me abençoou, Cristo. E aí você vai entender que Deus está te usando dessa forma, né? Mas eu quero aproveitar aqui também, eu perdi aqui o texto por causa do vento, glória a Deus. Mas eu vou ser breve em uma palavra que eu achei muito interessante, que eu acho que é a palavra central do versículo que a gente leu em Provérbios, é a palavra habilidade ou diligência, né? São sinônimos. Habilidade ou diligência. E eu acho que quando a gente pensa em vocação, a gente pensa, primeiro, em ser habilidoso, segundo, em ser cuidadoso, né, em ter cuidado e carinho com aquilo, mas muito interessante também em como que essa habilidade que Deus te dá, que vem de Deus, ela produz frutos. Eu acho que é isso que vocês estão falando aqui também, né? Sobre a questão profissional, e a pessoa que é habilidosa e é cuidadosa, ela gera frutos na vida das pessoas. Então, eu acho que aquele que é habilidoso, que é chamado por Deus, ele vai gerar bons frutos. Eu acho que isso é interessante. Nesse texto de Provérbios ele fala sobre isso, né? Ele vai ser abençoado, ele vai andar em palácios, enfim, ele traz promessas para a vida daquele que ouve o chamado da parte do Senhor. Mas eu acho que é um bom ponto de partida para a gente também começar a iniciar essa live, né? A habilidade que vem de Deus e relacionar isso com o chamado que vem de Deus. A pessoa pode não ser habilidosa, pode não se ver como habilidosa, mas o Deus que chama é aquele Deus que capacita, né? Então isso aí, enfim, tem muita coisa para a gente falar sobre esse assunto. Perfeito, pastor. Obrigado por compartilhar conosco aqui a sua experiência, né? Eu confesso que frustrou aqui, né? Que eu pensei que tinha bravejagem, trovão, né? E tal, desceu. Pois é, irmão, tá vendo aí, ó? Olha só. Como é que são as coisas, né? A gente está brincando aqui, mas é assim mesmo, né?
E agora eu queria ouvir do meu presbítero Cristo, que já tem alguns anos já de igreja, de experiência, né? Já viu muita gente sendo chamada, Já. né? Pessoas, talvez, assim, bem humilde, que também não se considerava capaz, mas que Deus operou. Você teria alguma coisa para compartilhar Amém. conosco nesse sentido, pastor? O Fábio, aqui no 22, 17 até o 19 diz o seguinte: incline o teu ouvido e ouve as palavras do sábio, e aplica o teu coração à minha ciência, porque é causa suave, e se guardares as tuas entranhas, se aplicar todas elas aos teus lábios, para que a tua confiança esteja no Senhor, e te faça saber hoje, sim, a ti mesmo. Eu aqui, Fábio, no 17, mais ou menos, eu estava pensando assim, muitas vezes, eu acho que é o principal da nossa vocação. E eu tenho muito que aprender, porque é aprender a ouvir a palavra daqueles que, Deus, aprender a ouvir a palavra daquele que estudou, daquele que tem experiência, daquele que tem buscado, que Deus separou para tal fim. Então, é uma coisa que eu tenho que me policiar muito, porque eu tenho que aprender isso, a ouvir e abaixar minha cabeça, depois ter que gostar daquilo, entendeu? Para mim, lá na frente, depois, tirar os ensinos para minha vida, minha vocação, qual o caminho que eu vou entrar, como eu vou entrar, como eu vou sair. Quer dizer, isso tudo para mim, eu ainda tenho que aprender muito. Então, deixo a palavra para você. Amém. Uma palavra de sabedoria, né, irmãos? Aqueles conselhos que a gente recebe das pessoas que gostam da gente, nossos pais, né, os amigos que estão próximos, observam coisas e vão buscar sempre dar um bom conselho. As pessoas dizem, né, erradamente, que se conselho fosse bom não se dava, né, se vendia, mas não é por aí, né? A pessoa sabe, ela escuta a voz da pessoa mais madura, da pessoa mais experiente, e com certeza a gente pode aprender muito com um bom conselho e evitar um monte de erros, né, e atrasos na nossa vida. Perfeito. Então, o pastor João falou aqui sobre habilidade e diligência, né? Falou a questão de ser cuidadoso na sua profissão, na sua vocação, e ser habilidoso. E o Luciano disse aqui, né? Quando a gente gosta de algo, a gente exerce com amor, né? Exerce com empenho, com esforço. Isso tudo está muito relacionado à questão de dar frutos, né, pastor João? Quando a gente faz uma coisa com dedicação, com esmero, com amor, você vai, não tem como, irmão, você vai crescer naquela sua vocação, naquela sua habilidade, né? Isso aí você pega aí, por exemplo, médicos, igual pegar o exemplo que o presbítero Luciano falou, médicos que vão só por causa do status. Ah, não, meu avô foi médico, então tem que ser médico também. Aí o cara vai, às vezes não estuda, né? Passa a semana inteira com os amigos, aí chega lá na hora da prova, dá um jeitinho de tirar nota boa da prova, né? Mas, quando ele se forma, como é que ele vai trabalhar? Que tipo de profissional vai ser esse? Por outro lado, tem aqueles que gostam e se dedicam. E não acaba. O trabalho não acaba quando termina o plantão. Ele ainda vai pesquisar, vai ler artigos, como é que foi, aquela doença se desenvolveu na Alemanha, em outro lugar, e métodos e técnicas para poder fazer um tratamento. Então tem muito a ver com isso, né, irmão? Você precisa descobrir isso em você. Você precisa olhar para dentro de você, precisa ver o que as pessoas dizem, né? Porque às vezes a gente não consegue se perceber. Mas as pessoas à nossa volta te pedem: poxa, Luciano, você pode trazer uma mensagem essa noite? Você vê uma pessoa que não tem muita habilidade, não vamos pedir isso para aquela pessoa, né? Vamos pedir outra coisa para ela. E assim, o que as pessoas te pedem para fazer? Pedem para conversar com os outros, para dar um conselho. São tudo vocações, né? Pedem para você cantar um louvor, né? Eu pedi para o pastor João aqui cantar um louvor para a gente mais cedo. Ele já entendeu que essa não é a vocação dele, né?
Então a gente tem que se conhecer. Amém? Então a gente tem falado aqui sobre a vocação natural. Agora vamos falar um pouquinho sobre a vocação filial. O que seria vocação filial? Vamos fazer uma leitura aqui no texto em Romanos. Você não pode ler para a gente? Deixa eu ver. Romanos 8, versículo 28 ao 30. Listado para mim em Marcos 16, 15. Romanos 8, 28 ao 30 diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém. Chamados para ser filho, né? E a capacitação de Deus aí. Cristo, lê para a gente, por favor, Marcos 16, versículo 15. Vou pedir para o pastor João abrir lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, por favor. E disse-lhe: E ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Amém. Tá vendo? Ó? Ide. É uma vocação. Deus chamou. Deus já te deu, pagou a missão, né? Missão dada é missão cumprida. Não é? Então, o pastor já conseguiu abrir em Timóteo. 2 Timóteo 1:9. Isso. Nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Amém. Então, amados, a gente percebe nesses versículos que o autor aqui da revista, do estudo, né? Ele destacou a questão do filial mesmo. Quando você é chamado, você já se converte, você já tem essa vocação. Você já é vocacionado para ir e pregar o evangelho. Como o presbítero Luciano disse aqui no começo, a vocação da reconciliação, né? Reconciliar as pessoas com Deus. A gente vai desenvolvendo isso ao longo do nossa jornada, né? A gente vai estudando a Bíblia, vai aprendendo, vai orando, e a gente vai aprendendo mais de Deus. Fábio, quer dizer, Jesus Cristo nos chamou, nos deu uma determinada função, né? Uma determinada ordem, né? E de pregar. Quer dizer, agora a nossa vocação aí, nós temos que procurar ela. Nós temos que se infiltrar nela, saber qual mas só que eu acho que eu acho que me embaralha um bocado essa vocação, porque a vocação ela se envolve tanta coisa que você tem que ir na hora, você tem que se virar. E esse ide, vai, faz isso, né? Então é uma ordem dada. Agora Jesus me diz, olha, qual a vocação que você tem para ir fazer isso? Quer dizer, então, Fábio, é meio complicado. Eu fiz um treinamento sobre treinamento de liderança que falava sobre vocação, né? Na verdade, esse treinamento faria você falar assim, ó, o seu tipo de liderança. Como é o seu tipo de liderança? Aí você tem o pragmático, você tem o afetivo e tem mais 2 ou 3 modelos lá que você se enquadra naquilo. Mas no treinamento falou um negócio muito interessante. Nós, todos, temos todos os tipos dentro de nós. Porém, um se desenvolve. O fato de eu ser pragmático, que foi o que saiu, não significa que eu não sou afetivo. Não significa que eu não sou racional. Só que o que mais é desenvolvido é o pragmático. Em mim, Luciano. Eu creio que a vocação é a mesma coisa. Nós temos a vocação. A vocação está em nós. Só que tem coisas que nós desenvolvemos mais. Tem situações, por exemplo, tá? Você pega os nossos
faz tudo aqui. André, Sandro, Léo, Valteno. Cara, esses caras têm uma vocação para esse tipo de serviço. Né? Vocês dão qualquer coisa para ele. Nós podemos fazer? Pode ser que não saia no tempo que eles façam e nem seja perfeito como eles fazem. Mas nós podemos fazer. Certo? E, em contrapartida, em outras áreas, eles também podem desenvolver, só que eles não têm a mesma habilidade por não exercitarem. Então, eu creio que a vocação ela é muito isso. Tá? É aquele chamado que você sente e você vai em busca dele. Você desenvolve ele, porque ele já está em você. Ele já está em você. Não é o fato... por exemplo, você pega um missionário. Todos nós somos missionários. Ir por todo mundo e pregar o evangelho. Somos missionários por chamado, por vocação. Isso, ou seja, você ir ali na frente fazer um evangelismo ou dar um almoço para alguém, isso é uma missão. Isso é fazer missão. Só que tem aquele que tem essa chama muito mais ardente e vai para o campo. Larga emprego, larga família, para viver esse ministério, essa vocação. Então, eu vejo dessa forma, tá? O Fábio tem a habilidade de lecionar, né? Ele gosta, é um historiador, gosta de explicar. Não significa que ele não seja um missionário. Só que a vocação dele é essa. Então, é muito bacana, eu gosto de usar uma situação que eu vi uma vez, que é a questão dos instrumentos. Se você coloca o Binho para tocar o baixo e o Sandro para tocar a bateria, vai ficar complicado, né? Agora, se coloca cada um na sua, a música sai com harmonia. E a obra de Deus eu vejo que é assim também. A vocação, para mim, também é assim. Cada um, Deus, ele é completo, ele é perfeito demais para falar assim, ó, Fábio, você tem que ser um exímio pregador. Não estou dizendo que não seja, tá? Mas você vai ter que pregar para multidões, porque tem até isso tem diferença. Pregadores que pregam para igreja, pregadores para multidões. São vocações diferentes. O pastor, por exemplo, ele tem a vocação de pastorear, de cuidar, né? Então, é a vocação que está, o pastor João Vitor falou, ele não pensava, estava nele. Porque ele transparecia isso para todos viam isso, porque não é porque as pessoas queriam agradá-lo. O pastor, ele fala que ele nunca imaginava de ser pastor. Mas a forma que ele cuidava das pessoas, a forma que ele tratava, era o dom, era a vocação que ele tinha. Né? As pessoas reconheceram ele. Exatamente. Essas características nele, né? Exatamente. Então, mas significa que o pastor não prega? Significa que o pastor não ensina? Não, não é isso. Mas só que o dom que Deus que ele mais desenvolveu é exatamente esse, é o de cuidar de pessoas. Você vê isso na liderança das equipes de trabalho, que é aquela pessoa que... E é interessante que nem sempre o bom jogador vai ser um bom técnico, por exemplo. A vocação dele é diferente. Entendeu? A vocação é diferente. Nem sempre um membro que é zeloso, que é isso, que é aquilo, vai ser um bom diácono, vai ser um bom presbítero ou vai ser um bom pastor. Não necessariamente. É vocação. Perfeito, Luciano. É bom ficar claro isso para a gente, né? Essa compreensão de que existe uma variedade de vocações, né? E não tem certo e errado e nem maior ou menor, por exemplo. Né? Não, poxa, eu queria tanto ser um diácono, mas eu desempenho essa função. Uma vez o diácono é maior do que... o diácono pensa, não, eu queria tanto ser um presbítero. Um presbítero, cada um desempenha, todos têm a sua importância, né? Dentro da obra, o missionário, o pessoal que fica trabalhando nos bastidores, né? Todos são muito importantes. A gente vê que o trabalho que foi desempenhado nos bastidores da parte do áudio, do som, a escada, a manutenção da igreja que é feita, e muitas vezes as pessoas não sabem nem quem foi que fez, né? Mas é muito necessário para que continue acontecendo a obra. Para a gente chegar aqui e encontrar a igreja limpa, é porque tem alguém vocacionado para isso, né? Alguém que não aparece nunca. Dificilmente aparece, né? O Marcelinho que nós estamos falando, mas
Chega aqui, as cadeiras estão arrumadas, os banheiros estão limpos. É coisa que faz parte da vocação dele. É importante a gente também, concordo com tudo que os irmãos falaram. Tudo é verdade, sem dúvida. Mas é importante também, eu acho, a gente ter isso na cabeça antes da gente continuar, porque a gente vai talvez agora começar a falar sobre diferentes vocações, enfim, entrar para esse âmbito. É importante entendermos que, embora todos tenhamos vocações diferentes, todos temos também a mesma vocação. Ué, como assim? Pastor doido? Tá falando? O que você quer dizer? É porque todos nós fomos chamados para a mesma missão, irmãos. E essa missão é pregar o evangelho, né? Não tem jeito, não tem para como correr dessa missão. E aí é bem verdade, alguns vão conseguir pregar o evangelho para centenas e milhares de pessoas ao longo da sua vida. E pode ser que alguns consigam ganhar uma alma para Cristo em toda a sua vida, irmãos. Porque é assim que Deus vai trabalhar nessa vida. Queridos, o importante é você ter consciência dessa vocação que é comum a toda a igreja, toda mesmo, do pastor ao Marcelinho, né? Eu quis aqui correr todos, não dizendo que o pastor é maior que o Marcelinho, porque não é. Todos temos a mesma vocação, e essa vocação é pregar o evangelho. Vidas possam conhecer a Cristo. Amém. Perfeito. E como o pastor João levantou essa questão, realmente a gente vai agora passar para um próximo tópico. A gente falou agora sobre vocações, né? Variedade e tal. Agora, a dinâmica da vocação. Como é que funciona isso, né? Como é que é percebido isso? Aí, na revista, vem se destacando 3 tópicos. Operosidade. O que seria operosidade, né? Seria um neologismo, uma palavra nova que inventaram aí? Operosidade. Operosidade. Luciano, o que você diria a respeito de operosidade? Olha, primeiro eu queria saber o que significa. Olha, eu entendo que operosidade ou seja, é a pessoa que opera bastante, né? Trabalha bastante. Operar sendo questão de trabalho. Trabalha bastante, né? Essa pessoa é operosidade. Então a vocação ministerial é uma pessoa que trabalha bastante. Sentimento de incapacidade também acontece na questão da vocação ministerial. Às vezes a pessoa tem esse chamado e ela não se sente capaz, né? A gente tem exemplos na própria Bíblia, né? Quando Deus fala com Moisés, por exemplo, manda ele falar com Faraó e dizer para Faraó para libertar o povo dele. O que Moisés faz? Moisés diz: Deus, eu sou um homem de difícil de palavras aqui. Parece que ele era gago, não é isso, pastor? Era gago, então tinha dificuldade de se expressar. Imagina, uma pessoa gago tentando falar. Uma vez, olha, vou fazer um parênteses aqui. Eu vi uma entrevista no Jô Soares, um político gago. Rapaz, olha, mas eu ri demais, cara. O Jô Soares, né? Fazia as perguntas pro político e ele respondia, gaguejava. Olha, mas é muito engraçado. Mas eu fico imaginando Moisés, né, nessa situação. Mas Deus, ele proveu, capacitou, né? Usou o irmão de Moisés, o Arão, para poder transmitir a mensagem. Então, se você se sente incapaz, não fique triste, né? Porque esse sentimento passou, olha, por Moisés, que é um dos grandes homens do Antigo Testamento. A gente pode citar outros exemplos também. Deixa eu fazer uma leitura aqui em Juízes, capítulo 6, versículo 15. Vamos encontrar aí primeiro, pode fazer essa leitura em Juízes, capítulo 6, versículo 15. Enquanto os irmãos procuram, vamos dar voz aqui ao pessoal que acabei não... Ah, sim. O pessoal que está participando em casa, pode falar. A irmã Gisele fala: eu creio que podemos desenvolver o nosso ID dentro da nossa vocação. Fazemos parte do corpo de Cristo. Sendo parte de um corpo, cada um é um membro deste. E o membro tem a sua função específica. Cabe a nós buscarmos direção de Deus para desenvolver essa função de maneira melhor possível. Acredito que as pessoas confundem muito o ID, pregai. Acreditam que isso é pregar como um pastor, evangelista, etc. Mas não é bem assim, não. Nosso agir, nosso jeito e ações já pregam por si. Somos cartas vivas neste mundo. Uma pessoa que é hospitaleira, prestativa, ajuda os outros já está pregando. É aquilo que a gente estava falando aqui, né, no momento anterior, sobre essa questão da vocação individual, seja
e que tem a vocação, né? A vocação já existe, né? Perfeito, Gisele. Obrigado pela participação. Os irmãos que estão acompanhando em casa podem continuar participando, né, contribuindo aí, fazendo suas observações. O pastor encontrou aí Juízes 5. Juízes 6, versículo 15, aliás. 15, né? A palavra do Senhor diz: Gideão respondeu: Ah, meu senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. Amém, tá vendo? Moisés se sentiu incapaz, Gideão se sentiu incapaz, né? Teve um grande feito, até o prefeito Luciano citou Gideão. Os irmãos conhecem a história de Gideão, né? E foi que ele, capacitado, ele desempenhou. E então esse sentimento de se sentir incapaz é natural, né, pastor? O senhor também se sentiu, né, quando recebeu esse chamado para ser pastor? Poxa, mas eu sou tímido, eu tenho dificuldade de me expressar em público. Não é a minha personalidade, eu não sou um pastor. O que o senhor está vendo em mim? O que os irmãos estão vendo em mim? Não é possível. É comum, irmãos, é frequente isso acontecer para vários chamados. Acho que o chamado pastoral é talvez o que tem mais luz, né? E onde a gente ouve mais testemunhos a esse respeito, mas é uma coisa completamente comum e natural se sentir incapaz. Eu quero, inclusive, deixar essa palavra para você, porque você pode se sentir incapaz para aquilo que as pessoas dizem que é o seu talento, ou para aquilo que Deus já te falou, ou para aquilo que você percebe mesmo em você mesmo. Você pode se sentir incapaz e entenda que foi assim com muitos homens e mulheres de Deus na Bíblia e ao longo da história, né? Quando a gente olha para os avivalistas aí do século XVIII, Jonathan Edwards, John Wesley e tantos outros, a grande maioria deles se sentia, e os diários deles relatam isso, que frequentemente eles oravam a Deus dizendo: Senhor, eu sou um miserável de um pecador, eu não mereço estar aqui, eu não mereço fazer isso, eu não sou essa pessoa, mas Deus sempre usava com poder e glória. Então eu entendo que o sentimento de incapacidade pode ser até um indicador. Porque Deus, irmãos, ele gosta de usar aquelas pessoas que se sentem incapazes, para que a glória seja dele, né? Deus chama os fracos para confundir os fortes. Deus chama os vis e desprezíveis, né, para confundir aqueles que são, e os que não são para confundir os que são. Então, Deus, ele faz essas coisas. O importante é a gente entender isso e se colocar na mão de Deus. Agora, também não quero dizer que se você, não é meu caso não, sabe? Na verdade, quando Deus me chama para ser um diácono aqui, eu me sinto capaz de ser um diácono. Então, de repente, esse chamado não é de Deus e é da minha mente. A gente começa a ficar confuso, né? Meu Deus, será então que porque eu me sinto capacitado, eu me sinto... Então eu não sou? Então eu não sou vocacionado? Não, irmão, calma. Eu acho que isso é uma questão de personalidade, né? E às vezes de como que você se enxerga perante o mundo. Você pode não se sentir capaz ou pode se sentir capaz, mas importante mesmo é ter certeza da vocação que vem de Deus, né? Isso que é importante. Eu acho que esse sentimento de incapacidade, o pastor tocou num ponto bem interessante, né? Eu acho que vem de Deus realmente no sentido de falar, não, eu é que faço. A glória é minha. Agora é minha, ou seja, dependa de mim, né? Não vá pelas suas próprias pernas. Não sei, porque a questão, principalmente do pastorado, do pastoreio, né, que está mais à frente, está lidando com as ovelhas e tal, isso daí é uma responsabilidade muito grande, não que as outras não sejam, mas são responsabilidades diferentes, né? É uma responsabilidade muito grande e depender de Deus é a melhor receita. O problema, pastor, é que muitos não cumprem essa receita. E aí fala assim, não, pode vir que a minha igreja é assim, ou seja, a igreja já nem é mais do Senhor. A igreja já é minha. A vaidade aí, né? Exatamente, a vaidade. A autossuficiência, ela pode se confundir aí com a vaidade e Deus não fazer parte disso. Você vê, por exemplo, eu vou repetir, tá? Elias ou Eliseu, que eu nunca sei quem foi que ficou lá na caverna lá. Elias. Que se achando incapaz. Depois de ter destroçado um exército, né? Depois de ter feito o que fez, tá lá porque uma mulher tá falando que vai matar ele.
Ou seja, ele falou, não, não sou só eu que... Não, sai daí, tu depende de mim, tem mais 7.000. E por aí vai, ou seja, a realidade é que quando você tem um ministério desse, essa vocação, e você se achega a Deus, dado a grandeza de Deus, você fala, não, eu não sou capaz de fazer isso que o Senhor espera de mim. Nós nos sentimos impotentes, incapazes mesmo. E aí Paulo falou isso, miserável homem que sou, né? O bem que quero fazer, por aí vai, né? É bem verdade isso, é bem verdade que quanto mais nos achegamos de Deus, mais pecadores nós nos sentimos. E aí, por nos sentir pecador, nós falamos, não, isso daí não é para mim. Isso, eu não sou capaz de fazer isso. E aí Deus fala, a minha graça te basta. Amém. Então a gente vê que segue uma sequência. Conforme o autor colocou aqui, eu achei bem interessante a dinâmica da vocação ministerial. Operosidade, Deus vai escolher uma pessoa que trabalha, não vai escolher uma pessoa que fica deitada o dia todo, né? Escolhe a pessoa que trabalha. Então, você trabalha, então você já tem, né? Opa, peraí. Já tem os pré-requisitos. Vamos então. Isso é acepção de pessoas. De forma alguma. Né? A pessoa que trabalha. A Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas. Exatamente. Né? Para salvar. Mas para trabalhar, ele vai pegar quem está com a mão no arado lá. Isso aí. Então, a pessoa que trabalha, você trabalha, é uma pessoa esforçada, então já tem um primeiro pré-requisito. Você se sente incapaz diante dessa missão? Pode ser mais um indicador, é um outro pré-requisito. Aí vem a confirmação da igreja, confirmação eclesiástica. Né? Você acha que não é capaz, mas as pessoas vão lá, poxa, eu gostei dessa mensagem, poxa, obrigado, irmão Cristo, eu estava precisando mesmo de ouvir essas palavras, Deus te usou para me revelar isso. Não é? Acontece também. A pessoa está triste, mas você tem uma inteligência emocional, você percebe, olha, poxa, acho que o Luciano não está muito bem não, vou conversar com ele. Aí conversa, aí o Luciano se abre, conversa contigo, fala, você dá um bom conselho, a pessoa sai dali renovada. Isso acontece muito. Né? Então é mais um indicador, a confirmação eclesiástica. E aqui, ainda sobre a dinâmica da vocação ministerial, diz assim, ó, forte convicção. Parece até uma diferença, né? A pessoa se sente incapaz num ponto, né? Mas tem uma forte convicção. Vamos ver, fazer uma leitura em cima disso? 1 Coríntios 9, versículo 16. Quem contar primeiro aí pode fazer a leitura. 1 Coríntios 9, versículo 16. É a forte convicção. Nove 16. Por favor, diz assim, porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o evangelho. Amém. Quer dizer, o Fábio, todos são chamados, né? Então a questão da vocação lá, aí, Fábio, quer dizer, eu não sei fazer tal coisa, mas eu posso contribuir até em levar água, até em levar uma cadeira para alguém sentar. Quer dizer, todos foram chamados, né? Quer dizer, cada um procura a sua vocação, cada um procura. Deus precisa de todos, né? Exatamente, Cristo. E essa convicção é tão forte que, nesse exemplo que nós lemos aqui, é Paulo falando, se não me engano, né? Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar. Então, ele não se gloria, igual a gente falou assim, entra a vaidade. Não, uma pessoa que ela tem essa vocação, ela faz pelo senso de responsabilidade, né? Ela não faz por orgulho, por vaidade. Então, ela não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Ele tem como uma obrigação, mas é um prazer também, né? É engraçado, é uma obrigação, ao mesmo tempo, é um prazer de fazer esse trabalho. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. E como foi bem falado aqui no começo, todos nós fomos chamados para pregar o evangelho. Essa vocação
é comum a todos, é universal. Tá bem? É o sacerdócio universal do crente, né? Para falar sobre forte convicção, eu vou usar um profeta que a gente costuma meter o pau nele. É Jonas. Jonas. Jonas é um dos profetas mais criticados da história, se não for mais. Mas, irmãos, para a gente pensar em convicção de verdade, olha para Jonas. Jonas estava indo, ou sendo chamado para ir, para a nação mais sanguinária da sua época. A nação que mais não simplesmente perseguia o povo de Deus, a nação que perseguia todas as nações ao redor. E os exemplos do que Nínive e a Assíria faziam, irmãos, na história, né, são exemplos terríveis. Conta-se que um dos costumes da cidade de Nínive era decapitar os seus inimigos, colocar a cabecinha dos inimigos no muro virado para a parte de fora da cidade. Aí você começa a pensar no que Jonas estava se metendo ao obedecer à vontade de Deus. Aí eu pergunto para os irmãos, dá para fazer uma coisa dessa se você não tiver convicção de verdade que é Deus que está te mandando ir? Não tem como. A pessoa em sã consciência não vai para uma cidade dessa, sendo inimigo natural daquele povo, para falar para aquele povo que eles estavam errados, não era para passar a mão na cabeça deles, que eles estavam errados, se não tiver uma convicção muito forte de que é Deus quem está te chamando. Então eu acho que essa convicção, ela é importantíssima para que a gente possa cumprir o chamado de Deus. Isso é óbvio, né? Tô chovendo no molhado aqui. Mas é importantíssimo você ter certeza que esse chamado, essa vocação, vem de Deus para a tua vida. Não importa quem você é, não importa a sua personalidade, não importa o que as pessoas falam de você, se vem de Deus, você pode ter essa convicção. Então vai, aponta para a fé e rema, vai nessa força. Deus, ele age através das providências, né? As coisas vão acontecer. Então, ó, o papo aqui tá bom, mas a hora passa rápido, já são 10h30, né? Vamos avançar então para mais um tópico aqui, antes de a gente fazer o nosso encerramento. E nós temos aí mais uns 15 minutos para tratar aqui. Então, como potencializar nossa vocação ministerial, né? Você já descobriu, tá? Beleza. Você descobriu, tá ok. Descobri a vocação, sou vocacionado, mas eu acho que eu poderia melhorar. Como é que eu posso aprimorar a minha vocação? Como eu posso exercer de melhor maneira essa minha vocação? O autor aqui da revista, ele listou 3 maneiras de a gente poder potencializar mais essa vocação. Primeiro, empreender o máximo da nossa capacidade. Empreender o máximo da nossa capacidade. Vamos ler em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Eu vou pedir para o irmão Cristo abrir depois, é o ponto 2. Né? Abre aqui em 1 Coríntios 13, 13. Aliás, 1 Coríntios 13, do 1 ao 3. Eclesiastes está aberto aqui. Tá? Então vamos ler aqui, ó. Empreender o máximo de nossa capacidade. Repita, Luciano, por favor. 9:10 de Eclesiastes diz: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. 1 Coríntios 13, do 1 ao 3. Então, essa leitura que o nosso prefeito Luciano fez, né? Tudo que vier à tua mão, faça com todas as suas forças. Amém. Né? Oramos. Então, só um minutinho. Vamos comentar esse versículo antes, né? Primeiro, Eclesiastes 9, 10. É importante, irmão. Você recebeu um chamado, uma vocação, recebeu ali uma tarefa, faça com amor, né? Faça com toda a sua força, toda a sua dedicação, né? Porque nós não estamos fazendo para o homem, estamos fazendo para Deus. Isso é muito importante. Quando a gente trabalha com esse empenho, tenho certeza que vai... A pessoa começa... Eu não fui o melhor pregador, mas eu dei o meu melhor, eu me esforcei, eu me empenhei. Então, irmãos, isso é o suficiente. Você deu o seu melhor, você fez exato, né? Isso, envolve tudo, é o preparo. Você sabe que você tem uma tarefa. Então você vai procurar os meios para poder executar da melhor maneira possível, né? Vamos supor, esse ano eu fui colocado aqui como... vou presidir a escola dominical, né? Vou ser o ministro da escola dominical. Então você não sabe nada.
você vai procurar, você vai buscar, vai conversar com os superintendentes que foram antes, né, com os professores, pesquisar e tal, porque você estava fazendo com todo o seu esforço, todas as suas forças, né, para fazer o melhor. Fábio, esse versículo, ele estava separado aqui, porque eu nem sabia que a gente ia lê-lo, mas eu ia falar sobre ele no encerramento. No meu encerramento. Eu acho que Mas o que acontece hoje, né? Na igreja? Muitas vezes as pessoas se desmotivam por estar se dedicando e não ser correspondido, né? Isso acontece. É um sentimento que nós precisamos combater com muita força. Porque se nós fôssemos levar em consideração, se nós correspondemos a tudo que Jesus tem de expectativa sobre nós, Jesus não morreria na cruz do Calvário. Não morreria. Então é importante demais nós termos em mente o seguinte, o pastor, se eu não me engano foi o pastor João Vitor que falou, que o que nós fazemos aqui na obra de Deus ou em qualquer outro lugar, é importante saber que nós fazemos para Deus. E é Ele que nos recompensa. Então, que lutemos contra esse sentimento de desânimo que paira sobre aqueles que fazem, muitas vezes, por não haver o reconhecimento. Em diversos momentos, eu conversando com o pastor, e eu expressava essa angústia com ele, ele falava assim, ó, meu companheiro, divide comigo, porque eu sinto isso também, mas eu olho para Cristo. Muitas vezes a gente se sente, né, não correspondido. E a gente quer que as pessoas... É estranho, né, Fábio? Porque uma vez conversando com o Fábio, esse Fábio vai lembrar, falei, Fábio, fica chateado que às vezes não tem muita gente na EBD e tal. O Fábio me deu uma resposta que eu falei, poxa, eu preocupado com ele, né? Ele falou assim, irmão Luciano, para mim se tiver uma pessoa assistindo eu estou satisfeito. Porque eu faço isso daí com gosto, eu gosto disso, entendeu? Se eu conseguir edificar uma pessoa, lembra dessa conversa que tivemos? Eu preocupado porque a gente olhava a quantidade de pessoas na EBD e realmente era baixo, né? Hoje em dia, pelo menos, a gente ainda tem a expectativa de que depois as pessoas vão assistir. Mas o Fábio falou para mim isso e eu falei, poxa, que bacana que ele está com esse sentimento, porque esse sentimento não deixa de desanimar. Legal, lembrei dessa nossa conversa, né? E realmente, né, empreender o máximo da nossa capacidade é como a gente vai potencializar a nossa vocação. Aí eu pedi para o irmão Cristo fazer uma leitura em 1 Coríntios 13, do 1 ao 3. Amém. Exercer o ministério fundamentado no amor. Lê, por favor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como o metal que zoa como sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os ministérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Amém. Então, a caridade aí, no caso, é o amor. Amor. Né? Então, olha a importância do amor, né? A pessoa capaz de se entregar para ser queimada vivo, né? De abrir mão de todas as suas posses em favor de outros. Mas se isso não for motivado pelo amor, de nada tem valor, né? É como se fosse uma coisa mecânica. A pessoa pode falar muito bem, pode ser uma eloquência, encadear raciocínios, fazer uma pregação aqui, né? Mas se aquilo não for verdade dentro dela, não for com amor, vai ser uma palavra vazia, vai ser uma palestra,
uma palestra, né, o Luciano? Porque você não sente a verdade. A pessoa, caramba, tá inspirado o irmão ali mesmo, né? Sim. Inspirado, acho que não fui feliz nessa colocação, né? Mas a pessoa fala muito bem, eu acho que a pessoa fala muito bem e tal. Mas quando a pessoa sai daquilo, chega ali embaixo, já comportamento que não condiz com aquilo que ela falou 5 minutos atrás, vai servir para alguma coisa? Vai edificar a minha vida? Amém. Não. Né? O Fábio, igual o nosso pastor, não vou falar o nome dele não, mas aonde ele mora, né? Para estar aqui 2, 3 vezes por semana. Gente, é só amor mesmo, a obra de Deus. É designar aquilo que Deus chamou, né? Que Deus colocou no coração e chamou, né? Então é por amor mesmo. Se não fosse por amor, o João Vitor estaria aqui. Né, João Vitor? Então a gente vê isso aí, e isso é experiência para nós. Nós temos que tomar isso como base em tudo. Para mim, é muito importante. Eu vejo que tudo que você fala, daquilo que você já viveu, daquilo que você está vivendo, é sempre muito mais fácil de você falar, né? E passa muito mais verdade. E quando você olha os apóstolos, você vê Paulo falando de liberdade estando preso, cantando sendo açoitado, e ele falando que ele estava cantando, ele não fala isso, mas o que ele deixa entender é isso, que aquilo ali vai passar, e que em breve ele estaria com o Senhor Jesus, daquele que ele encontrou ao ponto de cair do cavalo, né? Então, como não acreditar que existe esse céu? Esse céu que ele está pregando. Já que ele não está pregando em um ambiente com ar-condicionado, fresquinho, com uma água gelada do lado, ou um suco, né? Do lado. Não, ele está pregando ali na hora da aflição, na hora da dor, ele está falando, olha, eu estou preso aqui, mas eu me sinto livre. Eu me sinto livre, né? É muito interessante o que o Fábio colocou exatamente sobre isso. Na minha opinião, é que quando você fala aquilo que você está vivendo, você fala com muito mais verdade. Você fala com muito mais propriedade e transmite uma esperança para as pessoas que estão te ouvindo. Eu prometo que eu vou ser breve. A gente está terminando já. Só para dizer para vocês que eu lembro de uma frase que o pastor Eli citou há mais ou menos uns 10 anos atrás, ou uns 8 talvez. Ele disse em algum lugar, que eu não faço a menor ideia de onde foi, mas ele disse a seguinte frase: olha, o melhor para Deus e o melhor para o povo de Deus. Eu acho que essa frase conecta muito bem os 2 pontos que a gente falou, né? Primeiro, o ponto de nós falarmos de amor, claro, mas de acordo com a nossa capacidade. Fazer o melhor para Deus e para o povo de Deus é amar a Deus e é amar o povo de Deus. Se eu não amo a Deus e se eu não amo o povo de Deus, eu não vou fazer o melhor, irmãos. Eu vou fazer o suficiente, eu vou fazer ali só o necessário. Vai cumprir a tabela, né? Vou cumprir a tabela, mas o melhor mesmo, aquilo que você dá o seu sangue, é isso aí que vale a pena. O pastor Eli citou essa frase para mim, eu nunca esqueci, e eu acho que se aplica muito bem nesse momento aqui. Perfeito. Então, olha, potencializando nossa vocação, para a gente concluir aqui, no último tópico, né? Prosseguir com perseverança. Nem sempre as coisas vão dar certo na primeira, na segunda, na terceira vez, né? Mas se você tem convicção daquilo, né, que você sente, né, que Deus colocou no teu coração, já foi confirmado pela igreja, você sabe, então você persevera. Não é a dificuldade que vai te impedir de exercer a tua vocação, né? Então, só para não ficar nas minhas palavras, vamos fazer a leitura em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 3 ao 10. Acho que eu tenho aqui, 2 Coríntios 6. Isso. Pode ler, por favor, Luciano. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias,
nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Amém. Irmãos, olha, exemplo maior para falar de perseverança. A gente pode falar, tirando Jesus, claro, né? No Novo Testamento, que a gente vai falar? O apóstolo Paulo. Né? O apóstolo Paulo passou por diversas adversidades, né? Dificuldades. Passou ali, poxa, mas eu estou pregando o evangelho. Poxa, eu tô passar por naufrágio, ser mordido por cobra, açoitado, preso. O pessoal quer me matar. Estou fazendo o trabalho de Deus. Mas ele foi sempre perseverante, né? E fica esse exemplo aqui pra gente, né, de Paulo, para fechar, né, essa nosso estudo de hoje sobre a vocação ministerial. Talvez você tenha ficado aí com alguma dúvida, você pode perguntar no nosso grupo GBD, a gente vai continuar trabalhando sobre esse assunto ao longo da semana, pra gente conversando, certo? Na semana que vem a gente vai trabalhar o tema mordomia cristã, né? Mas antes da gente concluir, vamos fazer nossas considerações finais. Pastor, suas considerações finais sobre essa nossa conversa aqui nessa manhã. Eu vou chover no molhado, vou repetir o que eu já falei para talvez ficar bem fixado na sua mente. Não é 880, meu irmão, minha irmã. É tudo ou nada. Vocação é o tipo de coisa que ou você faz aquilo que Deus tem para a tua vida, ou você corre o risco da tua vida inteira não ter valido tanto a pena. E eu espero chegar ao final da minha vida, olhar para trás e falar: o Senhor esteve comigo, foi bênção, Deus cuidou de mim, até aqui me ajudou o Senhor. Eu quero daqui a algumas décadas, ou daqui a alguns meses ou anos, dizer para o Senhor que eu sou grato a Ele por ter feito a vontade dEle. E eu espero que você também possa entender isso. Com Deus, ou nós fazemos o que Ele determina, ou a nossa vida vai ser uma vida muito chata, de só trabalhar e estudar, e isso é muito pouco. Fazer a vontade de Deus e ter, talvez, o nosso prazer no Senhor, eu acho que é o que vale a pena nessa vida. Perfeito, é viver com plenitude, né? Viver aquele sentimento de satisfação, de completude, de que é satisfação, a sua vida teve um sentido, né? Eu compartilhei aqui uma vez uma leitura que eu fazia quando era criança, que eu ia para a escola, aí passava em frente ao muro e tinha uma frase escrita. Eu não entendia muito bem, eu comentei aqui uma vez que tinha uma oportunidade de até trazer uma mensagem de oferta. Eu falava, olha, passava, tinha 9, 10 anos, passava aquele muro, o que me chamava a atenção eram as letras, bem bonitas, né, escrito. E dizia assim: quando nasceste, todos sorriam, só tu choravas. Vivas de tal maneira que quando morrerdes, todos chorem, só tu sorrias. Então, imagina, você chegar na conclusão da sua vida e você, assim, metaforicamente, né, uma visão poética, você pudesse ver as pessoas chorando, sentidas, que perderam alguém muito especial que fez a diferença na vida delas. Isso certamente me daria um sorriso de satisfação. Eu ficaria assim: caramba, glórias a Deus, porque realmente eu consegui fazer aquilo que Deus me colocou para fazer nessa vida, né? Então esse é o sentimento que deve ter no nosso coração. Tem uma palavra do apóstolo Paulo que ele diz, quando está já nas últimas dele, né? Ele fala assim: combati o bom combate, guardei a fé. Eu não lembro as palavras exatamente. Encerrei a carreira e guardei a fé. Sim. Né? Essa é a palavra que eu gostaria de citar ali nos meus últimos suspiros, né? Porque essa postagem, pai, você gostaria de falar? Vou citar as palavras aqui de Paulo. Amém? Luciano, gostaria das suas considerações finais. Eu gostaria, até em relação ao que foi lido, aqui ainda há pouco, né, que eu li, foi o 2 Coríntios 6, do 3 ao 10, né? No livro, ainda no 2 Coríntios, capítulo 12,
versículo 15, o apóstolo Paulo fala assim, ó, eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. E aí faz uma boa ligação com aquilo que ele estava falando, né? Mesmo não tendo, mas enriquecendo a muitos e por aí vai. Então ele faz ele fala essa frase aqui no versículo 15 do capítulo 12. E a nossa vocação, ela precisa ser, nós precisamos garantir essa frase na nossa vida. A gente garantir que nós estamos nos gastando e nos deixando gastar pela obra de Deus. E fazer a obra de Deus não é só na igreja. Fazer a obra de Deus é em todo tempo. Você não precisa estar num culto ou na igreja para fazer a obra de Deus. A obra de Deus, nosso pastor costuma dizer que se a gente não consegue expressar Deus na nossa vida, não vai ser na igreja, que é a periferia da nossa vida. É onde a gente passa menos tempo. É o contrário, a gente não pode sair daqui para o mundo, a gente tem que vir de lá para cá, ou seja, aqui ser a continuidade, não lá fora. Os ensinamentos que recebemos aqui, a gente vive lá fora e aqui é só uma completude. Então, que possamos, trabalho tem bastante. Não existe uma única pessoa que possa chegar na casa de Deus ou falar, eu não tenho o que fazer aí. Todos sempre terão. Pode vir. É isso? Então, Amém. eu deixo essa palavra e já me despeço dos irmãos, que eu vou poder fazer o encerramento da live. Desejando a todos aí um bom domingo e logo mais estaremos aqui para oferecer o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Amém. Amém? Obrigado a Inclusive, todos. esse já é um dos avisos, né, que nós temos. O culto logo mais. Irmãos estão convidados para estar aqui conosco, presente. Aqueles que, por algum motivo, não puderem estar aqui, será transmitido também online. Seja uma bênção no seu domingo, com a sua casa, com a sua família, no seu trabalho, onde quer que você esteja, que o Espírito Santo possa estar contigo. Né? Ministrando conhecimento, possamos aprender cada dia mais. Eu vou passar aqui para o Amém? Não, é só... fazer a oração, Amém. encerramento e suas considerações finais. Só completando aquilo que o Luciano está falando, você tem um dom, um talento de fazer algo e você fica incomodado de não estar fazendo, procura o pastor. Pastor, eu gosto de fazer isso. Olha, tem tanta coisa para cada um de nós. Então você expressa a tua vocação, se apresenta ao pastor. Pastor, eu gosto de fazer isso. O pastor vai, alguma coisa tanto para você como para mim fazer. Em nome de Jesus. Vamos orar então, né? Agradecer a Deus. Querido Deus, em nome de Jesus, somos gratos ao Pai por esse momento que Tu nos deu, ó Pai. Somos gratos a Ti, ó Deus, por tudo, ó Deus, que foi, ó Deus, falado concernente, ó Deus, a Tua obra, ó Pai. Seja na vida de cada um, ó Pai. Seja no coração, ó Deus, abra a mente, o coração de cada um, ó Deus, que eles possam se aperfeiçoar, buscar aperfeiçoamento, ó Deus, que eles possam se dirigir a Ti e expressar, eis-me aqui, ó Deus, para a Tua obra, ó Pai. Em nome de Jesus que eu oro agradecido e nos dê, ó Deus, um almoço abençoado, uma tarde abençoada e um culto abençoado logo mais em nome de Jesus Cristo eu faço essa oração. Amém, Jesus.